A questão homossexual é uma das questões mais complicadas de serem tratadas dentro da igreja. Por quê? Porque, por um lado, você tem muitas pessoas criticando de uma forma talvez até um pouco exagerada a questão homossexual, sem entender de fato o que muitas dessas pessoas que são homossexuais, elas passam de verdade. Outro ponto é essas outras pessoas que fazem de tudo para dizer que não, que a homossexualidade ela não é pecado, e que são os fundamentalistas religiosos que criticam, e porque são preconceituosos e blá, 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 blá. Bem, se você é homossexual, ou você conhece alguém que é homossexual, ou você só está interessado no assunto, quem sabe você é até um pastor e tem dúvidas de como tratar essas questões, esse vídeo é para você. E eu peço que você fique até o final. Se você é homossexual, por favor, fique até o final desse vídeo. Até o final desse vídeo, eu quero dizer para você, não, eu não vou tentar proibir você de viver do jeito que você quer viver, e eu vou mostrar para você que a igreja é o melhor lugar que você pode estar. É o lugar feito para você. Então, vamos lá. Nesse vídeo, eu não quero falar exatamente sobre a homossexualidade ser um pecado. Eu não quero trazer textos que falem sobre isso. Porque eu tenho certeza que você já ouviu muitos textos sobre isso. Alguns defendendo, outros dizendo que não. Enfim, eu não quero fazer isso nesse vídeo. Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, um pouco mais antigo, mas esse não é o ponto neste vídeo aqui. Sim, a homossexualidade é pecado, tá? Esse é um ponto que tem que ficar claro. Você pode estar discordando agora, mas todo mundo que vai dizer que não é, fica pegando um monte de textos isolados para dizer que é e que não é e tal. Enfim, isso é uma discussão que não tem sentido mais ser feita. Claro, ninguém não vão parar de fazer, vão continuar fazendo isso o tempo todo, mas é uma discussão que não faz o menor sentido. Sim, a homossexualidade ela é pecado, você gostando disso ou não. Mas não é o desejo homossexual que é pecado. Talvez você já tenha ouvido isso antes e não tenha entendido. Vamos lá. O desejo em si não é o pecado. A prática é o pecado. A Bíblia diz que o desejo nos leva à prática, e a prática é o pecado que gera a morte. Então, é a prática que é condenável, não o desejo em si. Não que o desejo também não seja condenável, mas, veja, Deus não vai condenar você pelo desejo. Tem um texto muito interessante, mas eu vos digo que qualquer homem que olhar para outra mulher que não seja sua e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério. E até essa cena, muito bem feita, de uma forma muito interessante, lá no seriado The Chosen. Se você não conhece The Chosen, eu recomendo que você assista. E eu, no começo, não gostei tanto, mas depois ela conseguiu me convencer. É uma série muito boa. Eu tenho até alguns vídeos falando dessa série. Lá acontece, então, de Jesus está falando sobre isso com Mateus. Mateus está escrevendo, que vai ser o sermão depois da montanha. E Mateus lê essa parte, dizendo que não entendeu, e fala assim, olha, você disse aqui que o homem que olhar para outra mulher com desejo e tal, vai cometer adultério. Isso não faz de nós todos adúlteros? E Jesus, o ator lá na hora, simplesmente faz. Claro que sim, sim, é exatamente isso. O desejo, sim, ele mostra que nós somos propensos ao pecado. Sim, o desejo, ele é condenado, mas ele não vai nos levar para o inferno, não o desejo em si, a prática vai. O desejo mostra como nós somos pecadores. Ele apenas revela isso, que nós somos todos pecadores. Mas a prática, se eu praticar, isso sim vai me levar ao inferno. Deus não existe que você não tenha desejo. Deus existe que você não pratique o pecado. Então veja bem, partindo desse princípio, você que diz que você enfrenta uma luta muito grande por ser homossexual, e a luta que os heterossexuais também enfrentam. Veja, eu não estou aqui tentando minimizar o seu sofrimento, a sua luta, não. Eu estou tentando mostrar para você que outras pessoas também enfrentam lutas. Você pode dizer, mas eu tenho toda essa questão, que eu sou homem, eu tenho atração por outro homem e tal, e as pessoas condenam isso. Olha, as pessoas também, pelo menos parte das pessoas, condenam, quem condena o homossexualismo também condena o adultério. É para ser assim, você pode dizer, não, tem um monte de igreja aí que gente adultera. Verdade, como tem um monte de igreja por aí também, tem pessoas homossexuais. Você não pode dizer que uma coisa acontece e outra não acontece, não é verdade. Acontece das duas coisas, infelizmente, e muita gente faz vista grossa. Não deveria acontecer. Mas o adultério é condenável. Agora, todo homem hétero, ele tem desejos condenáveis, como qualquer homem gay tem desejos condenáveis. O homem que diz que é gay e tem atração por outro homem, esse desejo é condenável. Mas o homem que é hétero, que tem atração por mulher, também tem desejo condenável. Veja, eu sou casado e sou hétero. Ou seja, eu tenho desejo por mulheres, não por homens, tá certo? Mas se eu estou bem com isso, negativo. Eu tenho um problema com isso. Porque eu não posso ter desejo por mulheres. Eu tenho que ter desejo apenas por uma mulher, a minha.
Se eu tiver desejo por qualquer outra mulher que não seja minha, eu estou cometendo algo que é ruim. Eu estou revelando a minha natureza pecaminosa. Claro, a prática vai me levar ao pecado. Se eu tiver relação com uma mulher fora do meu casamento, aí sim, isso é o pecado. Do jeito que você tem atração por outro homem, você é um homem com atração por outro homem, se você tiver a relação com este homem, este é o pecado. O desejo só mostra a sua tendência pecaminosa. E todas as pessoas têm. Todas as pessoas têm desejos pecaminosos. E todas elas precisam lutar contra os seus desejos. Veja, Jesus não chamou as pessoas para serem felizes. É uma besteira sequer pensar uma coisa dessa. Eu sei que tem muita gente falando, Deus quer que você seja feliz. E é verdade. Mas Deus quer que você tenha alegria naquilo que Ele quer para você. Deus não quer que você realize os seus desejos. Deus quer que você realize os desejos dele. Há muita felicidade em fazer a vontade de Deus. Mas claro, há muita felicidade em fazer a minha vontade. Mas Deus não quer que eu seja feliz dessa forma. Deus quer que eu seja feliz da forma que Ele quer. Então, Jesus ele fala assim, quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, negar a você mesmo, negar a sua vontade, negar os seus desejos, é fazer a vontade de Deus. Olha, eu estou tentando dizer para você o seguinte, uma pessoa, um homem que tem atração por outro homem, um homem que tem atração por mulher, todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo pacote, todos nós temos os nossos desejos que precisam ser dominados, controlados, deixados de lado, para que nós possamos viver a vontade de Deus. Percebe que quando alguém fala assim, o homossexual está no nível ali muito complicado, todos nós estamos. Consegue entender isso? Agora, uma coisa que eu fico pensando é como as pessoas conseguem se reduzir a algo muito pequeno. Veja, muitas pessoas, elas dizem assim, é porque eu sou homossexual, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou hétero, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, a pessoa se reduz ao desejo. Isso para mim é uma das coisas mais ignorantes que uma pessoa pode fazer. É se reduzir ao desejo. Quer dizer, eu sou hétero. Cara, eu falo aqui, eu estou explicando que eu sou hétero para que você entenda. Estamos falando sobre desejo. Mas eu não sou hétero. Eu sou um homem. Eu sou um ser humano. A pergunta é, o que você é? Não é? A resposta não é, eu sou gay. Não. A resposta é, eu sou uma pessoa, um ser humano, um homem, uma mulher. Você tem que se valorizar como ser humano primeiro. A resposta, eu sou gay, tem que ser para a pergunta, você tem desejo sexual diferente? Qual a sua orientação sexual? Qual o seu desejo sexual? Aí a resposta seria essa. As pessoas se reduzem. Mas o problema é que eu sou assim. Poxa vida, que nem os animais são classificados pela sua orientação. E você, que vale muito mais que os animais, quer se classificar por orientação. É uma idiotice tamanha essa rotulação. É como se isso fosse algo que definisse quem você é. Como se o desejo estivesse acima do ser humano. Não, não está. O ser humano está acima do desejo. Deus não criou o desejo e fez um homem em volta. Deus criou o homem e então o desejo vem depois. O homem começa a ter desejos depois de ser homem. E não o contrário, o desejo não vem primeiro. Talvez por isso você sofra tanto com essa questão. Quando alguém fala assim, olha, Deus não odeia o homossexual, Deus odeia a homossexualidade. Aí logo tem alguém que fala assim, mas não existe homossexual sem homossexualidade, nem homossexualidade sem homossexual. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Veja, é verdade, Deus odeia o homossexualismo. E ele odeia o homossexual também. Eu vou explicar. Calma aí, não sai do vídeo ainda. Imagine a questão do adultério. Deus odeia o adultério. Por acaso Deus ama o adúltero? Não. Deus não ama o adúltero. O adúltero, ele está debaixo da mão de Deus para ser esmagado a qualquer momento. E se ele morrer no seu adultério, ele vai diretamente para o inferno. Essa é a verdade. Olha, Deus odeia a mentira. Por acaso Deus ama o mentiroso? Não. O mentiroso está debaixo das mãos pesadas de Deus. E se ele morrer, ele vai para o inferno. Porque eles vivem na prática que Deus abomina. E essa prática é condenável. Quem pratica é odiado por Deus. Isso é uma verdade que você não pode escapar. Eu não estou dizendo isso. A Bíblia diz isso. Então, da mesma forma, o homossexual, ele está na mesma situação. Deus odeia o homossexualismo. Deus odeia a homossexualidade.
a prática. A prática. Não o desejo, a prática. Então, se você vive na prática, você está debaixo das mãos pesadas de Deus. Se você morrer, você vai para o inferno também. Mas você não é o seu desejo. Você não é o seu desejo. Você é o ser humano. O desejo é algo que você tem e você deve e pode controlá-lo. Deus não vai condená-lo pelo que você deseja, mas pelo que você pratica. E se você pratica, sim, você está condenado. Eu já ouvi de muitas pessoas falarem assim, mas como pode Deus me condenar por algo que eu não escolhi ser? Mais uma vez, ser é uma forma errada de pensar. Você não é como eu não sou. Nós não somos o nosso desejo. Nós podemos escolher praticar ou não os nossos desejos. Deus também não condena o desejo, condena a nossa prática. Por isso ele nos chama a negar a nossa prática, a negar o nosso desejo e viver o desejo dele, viver a vontade dele. Veja, Deus não está pedindo algo que é impossível. Deus não te pede algo que é impossível. Deus só te pede algo que é possível. É possível você viver assim. Ah, mas se eu viver assim, eu não teria as felicidades que eu quero ter. Pura ilusão. Então, muita gente fala assim. E tudo bem, eu entendo as pessoas dizerem isso. Ah, mas eu que sou gay, eu que tenho desejo por outro homem, como eu vou me casar? Como eu vou ter uma família? Como se a família fosse o ápice da felicidade. Não, a família não é o ápice da felicidade. A Bíblia diz assim, quem encontra uma esposa encontra uma bênção. Uma bênção. Não a bênção, uma bênção. É preciso deixar isso muito claro. O casamento não é a bênção, não é a coisa mais maravilhosa do universo. Se fossem, nós não teríamos tantos divórcios assim. Veja, se o casamento fosse toda essa maravilha que parece ser, Jesus não teria que ter dito que não se pode separar. A Bíblia diz que o homem não pode separar da mulher não pode separar do homem. O casamento é para ser uma vez, porque você acha que Deus teve que dar uma ordem. O casamento, ele é indissolúvel. Porque senão as pessoas não ficariam casadas nem por um ano sequer. A verdade é essa. Quando Jesus fala lá em Mateus 19 sobre o casamento, e aí perguntam para ele, mas por que Moisés deu carta de divórcio, deixou que as pessoas divorciassem? Ele disse, por causa da dureza do coração de vocês. É porque vocês são ruins. O ser humano é ruim, nós somos ruins. Eu sou casado e feliz com a minha esposa, mas eu nunca pensei em divórcio, mas já pensei em homicídio algumas vezes. A gente, nem sempre o casamento é felicidade. Se fosse, não haveriam tantos divórcios. Ah, mas eu nunca terei os meus filhos. Bom, se você é um homem, se unir contra um homem, de fato, você nunca vai ter um filho, não importa se você se casa. Mesmo que fosse permitida a união, você não teria. Poderia adotar, por exemplo, e não seria o seu filho de verdade. Ah, mas pai é quem cria. Então, você não precisa de um casamento para você chamar alguém de filho. Então, são ilusões. Verdade. Família tem muitas felicidades. Eu não tem nada que me deixe mais feliz, enche meu coração de mais alegria que meus filhos. Mas não é a felicidade. Por exemplo, talvez agora você seja solteiro e você até diga que é feliz. Você até tem os seus momentos de alegria. Ou você é casado e você tem as suas felicidades. Talvez você não tenha filhos, mas você é feliz. Quer dizer, a felicidade está em outras coisas também. E como eu já disse, Deus não nos chama para sermos felizes. Pelo menos não feliz da forma que nós queremos. Deus nos chama para ser feliz da forma que Ele quer. Pense na questão do dinheiro. Quantas pessoas dizem assim, o dinheiro não traz felicidade? Essa é a típica frase de pessoas que já são ricas, né? Não, o dinheiro não traz felicidade. É verdade, ele paga, né? Para trazer. É claro que eu seria muito mais feliz se eu tivesse mais dinheiro. Eu gostaria de ser rico. Sabe, às vezes eu fico pensando em pegar a minha Ferrari e dirigir até a minha casa na praia e pegar a minha lancha e passar a tarde no mar. Mas aí eu me lembro que eu não tenho Ferrari, não tenho casa na praia e não tenho lancha. Então eu passo a tarde em casa mesmo. Claro que eu seria muito mais feliz se eu tivesse essas coisas. Mas essa não é a alegria também. O dinheiro não é a alegria também. Sabe, se eu passar a vida pobre, se eu não tiver dinheiro a minha vida toda, eu tenho felicidade em outras coisas. E a felicidade maior não é nesta vida. Nós não podemos esperar para ser felizes nesta vida. Isso é uma besteira muito grande. Eu quero que você entenda o seguinte. A felicidade verdadeira, a única felicidade, a alegria que não terá fim de jeito nenhum, ela só virá na eternidade, com Deus. Apenas isso. Talvez se você jogar tudo pro alto, de repente você ganha na Mega Sena, e você tem dinheiro, e você vai fazer todas as suas alegrias, e você vai gastar, e você vai usar drogas, você vai fazer o que você quiser. Se você quiser, vai viajar o mundo. E você vai pensar ser feliz até o dia que você vai deitar na sua cama, ou na cama de um hospital, e você vai estar próximo da morte. Você vai pensar assim,
eu não fui feliz o suficiente. E nunca será. Salomão, quando fica velho, escreve o livro de Eclesiastes, que para mim é um dos melhores livros da Bíblia. É um livro fantástico. Fantástico porque Salomão está muito triste. Ele vê o que a vida de fato é no fim da vida apenas. E Salomão foi riquíssimo. E ele teve tudo o que ele quis, ele teve muitas mulheres. Ele escreve assim que tudo que os meus olhos viram e quiseram, tudo eu os dei. Então ele não teve desejo de nada e ficou só no desejo. Ele pôde ter tudo o que ele quis. Mas ele escreve que não existe felicidade sem Deus. Tudo que ele fez foi inútil, foi tudo ilusão. Não existe felicidade sem Deus. Não tem casamento feliz sem Deus, não tem criação de filho feliz sem Deus. Não tem dinheiro que traga felicidade sem Deus, é tudo ilusão. Só existirá felicidade de verdade com Deus, e nem nesta vida vai ser. Porque mesmo nessa vida com Deus, você ainda vai passar por tentação, provação, calamidades. Enfim, tudo de ruim vai acontecer nesta vida ainda. Mas quando você morrer, depois de ter vivido essa vida que vale a pena para a vida com Deus, então você terá uma vida eterna de felicidade. Ali entra um ponto muito importante. Muitas pessoas, muitos gays, muitos homossexuais, eles falam assim, que eles não se encaixam na igreja, porque a igreja não os aceita, porque o cristianismo não os aceita, porque a Bíblia não os aceita. Eles não se encaixam lá. Veja, você está muito errado em relação a isso. Na verdade, esse é o lugar onde você se encaixa perfeitamente. Onde eu me encaixo perfeitamente. Onde qualquer pessoa se encaixa perfeitamente. O cristianismo, ele nos diz, para mim e para você, a igreja talvez não diga muitas vezes, infelizmente, mas o cristianismo nos diz que nós somos miseráveis, pecadores, que nós somos maus, e o nosso caminho é o inferno, e nós precisamos de um Salvador. Veja, esta é a única religião que diz essas coisas. Você não tem como melhorar, você não tem como ser melhor, você não tem como salvar a si mesmo. Você tem como viver uma vida regrada, uma vida que você se afasta do caminho e desagrada a Deus. Uma vida que busca ao máximo viver do jeito que agrada a Deus. Mas uma vida de lutas e tentações até o dia da sua morte. Uma vida que você vai ter que o tempo todo lutar contra os seus próprios desejos, lutar contra as suas próprias tentações, lutar contra a sua raiva, lutar contra, enfim, todos os sentimentos ruins. É uma vida de luta, porque nós não podemos ser salvos. Nós somos ruins, nós somos indignos e nós precisamos de um Salvador. Este é o único lugar que tanto eu quanto você, seja qual for a sua orientação sexual, seja qual for a sua luta, nós estamos no único lugar onde nós somos exatamente, nós podemos ser e devemos ser exatamente o que nós somos. Pessoas más, pessoas imprestáveis, pessoas que não valem nada, buscando ser salvos pelo único que vale alguma coisa. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer aqui, o que eu quis trazer nesse vídeo. Espero que você mude a sua forma de ver as coisas, mude a sua forma de ver o mundo, de ver Jesus, de ver a igreja. E sim, muitas vezes erra, muitas vezes erra bastante, muito mais do que deveria. Mas justamente porque é um lugar, tem um monte de gente errada. É um lugar que eu e você devemos estar buscando aquele único que é certo, buscando ser salvos por Jesus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.